O excesso de vaidade. Talvez uma das piores coisas no comportamento humano é essa radicalização da vaidade que leva a inúmeros problemas, principalmente agora no século XXI. Consumismo é isso. As mulheres não se cansam de se pintar, de trocar de roupa, o homem procura um automóvel, aí tem a questão do sexo, da afirmação de poder. Tá? Tudo bem, podemos colocar freudianamente tudo isso na conta da sexualidade, do relacionamento sexual entre as pessoas. Mas também, e na competitividade, evidentemente. Agora, em última análise, assim, ou no extremo ou no outro, vamos falar, dando a liberdade de alguém dizer, não, uma é consequência da outra, né? A vaidade, ela gera situações, inclusive, ridículas. Em qualquer solenidade, em qualquer evento, não existe desastre maior do que não respeitar a hierarquia, não nomear pessoas que se consideram importantes, não saber tratá-las de forma adequada. As pessoas se esquecem do principal e se prendem ao artificial, às imagens. Nós deveríamos sempre, em qualquer lugar, em qualquer oportunidade, ter o prazer de ver, ouvir, falar, mostrar o que realmente é importante naquele evento, naquele momento. Não. Gasta-se um tempo colossal com rituais, burocracias, fantasias, né? Que talvez tenham uma explicação até na nossa cultura metafísica, religiosa, na bajulação ao ser superior. Foi inculcado na cabeça das pessoas que elas são pecadoras e que devem pedir perdão, devem pedir proteção, devem querer simpatias de um grande chefe escondido em algum lugar do universo. Essa educação, essa forma de educação, pode ser funcional em certos aspectos, mas leva a hipocrisia, a uma maneira de ser que não é eficaz. Pode ser que seja a mais eficaz. Lamentavelmente, se isso que eu acabei de dizer é válido, seria uma tragédia para as nossas pretensões a sermos racionais, que todos dizem que o ser humano é racional, o que infelizmente parece ser um tremendo equívoco. Nós, de modo geral, reagimos, nós não pensamos, nós não planejamos, nós não programamos de forma racional. E onde que está a origem desse comportamento? Obviamente, tudo depende muito do cérebro. Como eu disse até já,
nós nascemos de uma maneira um tanto neutra, a criança é 100% egoísta, porque ela luta pela própria, ela espera sobreviver, ela precisa sobreviver e depende radicalmente da mãe, do pai, de quem as protege. Depois, ganhando uma certa autonomia, entram em ação os hormônios e a sexualidade começa a imperar. E aí vem o conflito dos galinhos, dos franguinhos, né? Quem já criou galinha sabe disso, né? Fácil de ver, depois de um mês, qual que é o machinho ou a fêmea, que o macho briga o tempo todo, um com o outro. E o império dos hormônios, né, vai longe. E enquanto ele existe, as pessoas são infantis, ou juvenis, vamos dizer assim. Elas não amadurecem. Só na terceira idade, se chegando lá tivermos o cérebro razoavelmente intacto e treinado a pensar, é que nós começamos a sentir o império dos neurônios, né? Agora, até aí, inclusive nessa fase, né, a vaidade se mantém, essa praga que se transmite de uma maneira, de inúmeras maneiras, em todo o desenvolvimento do ser humano. É o campeão, é o vencedor, é o mais bonito, é o mais atraente, é o mais inteligente, é o que tem a letra mais bonita, né? Eu digo praga por quê? Porque, felizmente, a ciência evolui. Hoje em dia temos muitas maneiras de sobreviver sem a necessidade de estrangular o próximo, coisa que nas origens da humanidade era uma realidade. As tribos se matavam, não? Por quê? Porque o espaço era pobre, rendia muito pouco para sustentar as pessoas. Hoje não. E é fácil de ver na história da humanidade momentos em que a agricultura e a pecuária foram surgindo e ganharam qualidade técnica. Isso viabilizou a multiplicação da espécie humana. Então, hoje, nós temos essa condição até sem perceber. Nós estamos morando, as grandes cidades, está todo mundo longe das grandes fazendas, onde a carne, os cereais, as verduras, tudo é produzido. Ninguém sabe, né? Se perguntar para uma criança de cidade como é que surge aquela carne que ela come, é bem possível que ela acredite que saia de alguma fábrica, se ela já teve alguma noção do que é fábrica. Mas a vaidade é um problema. E um problema quando se procura a verdade. É um problema quando se quer valorizar a inteligência. Porque um assume um cargo de chefia disso ou daquilo, pronto, o cara se considera um deus. A Copel tive a oportunidade de ver isso, né? Era a luta pelas mesas, né? O pessoal brigando, porque a mesa tinha 3 gavetas, 6 gavetas, 8 gavetas, que um tinha secretária, o outro não tinha, porque tinha telefone, não tinha, né? Eu tinha carro, não tinha, quer dizer, tudo isso era motivo de disputas e de inveja, de ciumeira,
Teve um diretor na Copel que entrava no prédio da Coronel Ducídio com um caminhão, praticamente. Eu fui obrigado até a falar com ele, dizer, pô, se manca, né? Porque isso aí é humilhante até, ofende. O cara sentado atrás, todo durinho, o motorista na frente. Então, Sua Excelência chegando. Esse tipo de gente é um problema sério, né? Porque à medida que o indivíduo se coloca em cima de um pedestal, ele perde capacidade de ver as pessoas com as quais ele convive. Ele se torna refratário a contribuições, ele não interage e não exerce sua autoridade de forma legítima. Que a autoridade tem que vir da competência, tem que vir da capacidade de comando. A autoridade tem que ser resultado de de efeitos positivos. Um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente, um bom gerente, um bom líder de equipe, a gente vai medir pelos resultados. E nesse aspecto até é interessante como o futebol é didático. A torcida não aceita um treinador mal sucedido. Ela não admite um jogador que não seja o melhor possível. Então, a violência da torcida é uma escola de administração. É um exemplo concreto, né, televisivo, do que se espera de um bom gerente, de um bom trabalhador, de um bom profissional. Não há perdão para aquele que não é o melhor. É ruim? Bem, se a humanidade ainda existe, é graças aos melhores. É graças àqueles que conseguiram resultados. Pode ser duro, cruel, mas é assim. Então nós temos, de um lado, a valorização artificial em cima de rituais e etiquetas e modelos de respeito, como dizem, né? E do outro, a valorização em cima, né, baseada em resultados. Nós chegamos a um ponto que o fundamental é ter bons resultados. Não se admite um mau prefeito, um mau governador, um mau presidente, um mau senador. Nós queremos gente competente que nos represente, que nos governe, como também queremos concessionárias competentes, como nós queremos, ao comprar um produto, comprar algo que seja coerente com aquilo que a etiqueta diz que ele é. Nós queremos viver com tranquilidade, sabendo que tudo aquilo que temos é o que a natureza e as pessoas podem oferecer de melhor e que nós, com o que nós somos e temos, podemos adquirir e usufruir. Então, nisso tudo, paradoxalmente, a vaidade atrapalha, porque a vaidade, ela, em grande parte, ela se baseia em valores fictícios. Nós supervalorizamos etiquetas, supervalorizamos rituais. Estou falando pouco quando dizemos que supervalorizamos. Em qualquer sociedade, reunião, tudo, a gente vê uma preocupação mórbida com os rituais, quando a coisa deveria ser mais espontânea. Entre engenheiros até isso é mais natural, mas em outras atividades humanas nós vemos até tratamentos, adjetivos, fórmulas grandiloquentes.
que extrapolam monumentalmente aquilo que essas pessoas deveriam usar. Essa humildade, que não seria exatamente humildade, mas esse sentimento de ajustamento adequado não existe, ao contrário, cultiva-se o oposto. Vamos ter eleições. Né? Aí estamos, o Brasil dividido em torcidas organizadas. Por causa da vaidade, desse fanatismo político, né, e conveniências nem sempre publicáveis, nós não vemos de nenhum partido uma autocrítica. Seria ótimo se os partidos que disputam eleições começassem seus programas fazendo uma autocrítica daquilo que fizeram, foram, né, tão sincera quanto possível. E o que eles vão fazer para corrigir seus erros? Dizer que não erraram? Né? Quem está no poder erra, quem faz erra. Né? É enganado. Né? Tem companheiros que são desonestos. Né? Você acaba descobrindo coisas que são de arrepiar. Então, bom líder, bom partido, boa religião, uma boa proposta de comportamento, deveria sempre partir da autocrítica. Estava lendo até um trabalho teórico de um amigo, um irmão, sobre Pitágoras, Aristóteles, sei lá, falando de câmaras de reflexão. Toda a história, né, grega principalmente, coloca muito essa questão da introspecção, da reflexão, conheça-se a si mesmo, né? Veja quem você é, o que... Agora, isso no íntimo. Essa pessoa precisa, até no tempo das grandes ditaduras, infelizmente, ter a capacidade de exercício da autocrítica pública, não para ser linchado, não para ser fuzilado, não para ser preso, e sim para ser valorizado. Seria ótimo se o presidente da República, a presidente, viesse ao microfone e dissesse: infelizmente eu errei aqui, errei ali, né? Meus assessores falharam nisso, naquilo, em compensação acertaram aqui, acertaram lá. Estamos procurando o melhor caminho, procurando e prometendo em próximos mandatos corrigir o que erramos, do que simplesmente ver propagandas que a gente nem pode replicar, porque sabe que são parcialmente sinceras, são parcialmente verdadeiras, quando não são totalmente mentirosas. É muito ruim isso. É vaidade, é competitividade, o ser humano é assim mesmo, Nietzsche que eu diga. Ser líder é mentir, é conquistar com violência, a força das palavras, ou no marketing, aquilo que não tem, não merecem ou não são. Isso é muito ruim. Então a vaidade, o poder, os rituais, a burocracia, tudo isso tem que ser revisto. Até porque meio ambiente, a terra, atingimos uma condição de vida que precisa ser corrigida. É o caso, propaganda para baixar o preço da energia. Isso é um absurdo. A energia não pode ter preço a mais baixa, você tem que ser usada de forma racional, ela tem que ter preço estratégico, político, assim como o transporte, a mobilidade, a habitação, a água, o esgoto, tudo tem que
Nós entramos no século XXI com o desafio de não desperdiçar, de racionalizar, de termos uma convivência entre nós e com a natureza a mais saudável possível. Não devemos ser arrogantes em relação à própria natureza. Ela não vai perdoar. Ela é infinitamente mais poderosa do que nós. E não adianta rezar ou pagar penitência depois se cometermos determinados erros. Os pais dos jovens que morreram na Boate Kiss, que o digam. Não adianta os donos da boate agora chorarem, fazerem o que quiserem nas cadeias. Não vamos mais ressuscitar aquelas pessoas. Os que morreram aí em acidentes absurdos, de avião, de prédios que desmoronaram, e assim por diante, sempre por omissão, leniência, relaxamento, ou pela vaidade de dizer que eu não erro, eu sou forte, o que eu fizer vai dar certo. A cautela faz parte da humildade, né? E muitas vezes, tudo bem, é preciso alguma ousadia, mas não à custa dos outros. Isso não tem sentido. Então, vamos pensar no que é a vaidade, vamos pensar onde estamos errando. Há muito a ser feito. Não por nós, principalmente os mais velhos, porque nós desperdiçamos oportunidades para, nessa fase da vida, ter um Brasil melhor, vamos dizer assim. Agora, os nossos filhos, netos, bisnetos, merecem ou devem aprender a ser orientados para terem uma vida inteligente, uma vida sensata, uma vida justa, para que, quando chegarem lá na frente, no final do século, a terceira idade, eles se orgulhem daquilo que construíram, ou daquilo que evitaram, e que, se não tivesse acontecido, talvez nenhum ser humano nessa fase da história da Terra ainda exista. Porque corremos o risco, sempre, a humanidade sempre correu o risco de ser exterminada, por diversas razões. Agora, nós mesmos criamos esses elementos de destruição. Como também temos milhares de recursos para evitar isso. Inclusive a tecnologia que cresce, estava vendo aí, os japoneses lançando um satélite, né, para ver, acompanhar as grandes catástrofes, para aprender com isso. Parabéns ao povo japonês. Aqui nós construímos uma quantidade monumental de centrais hidrelétricas, e a área de meteorologia e climatologia só agora é que talvez esteja chegando ao ponto que devia estar há 40, 50 anos atrás. Por aí a gente pode ter uma ideia do que a gente faz. O que está acontecendo no Brasil é inaceitável. As nossas cidades entupidas e o pessoal querendo baixar o preço dos automóveis e dos combustíveis. O risco de racionamento de energia e a Fiesp reclamando das tarifas. Faltando água, e a gente não vê uma discussão profunda sobre essa questão em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, em qualquer cidade do Brasil. Esgoto, tratamento do lixo. Parece que todo mundo está obcecado pelo shopping, pelo fim de semana, pelo futebol, sei lá, aquilo que a mídia coloca e convenientemente lucra com isso.
e sempre explorando a vaidade, né? A vaidade é uma forma de distrair, de afastar a pessoa daquilo que é importante. Isso é muito ruim.